Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que já é o maior canal de Química de todo o lindo e maravilhoso estado do Espírito Santo. E no vídeo anterior eu havia realizado uma experiência bem interessante envolvendo a reação química entre o peróxido de hidrogênio, ou seja, água oxigenada, com os íons de titânio, que produziam um complexo de cor alaranjada, que é uma reação química muito característica e bastante específica dos íons de titânio. E a partir dessa experiência eu resolvi fazer uma outra experiência mais ampla, fazendo a reação química entre o peróxido de hidrogênio com alguns outros metais de transição para vermos o resultado dessas reações químicas. Então eu tenho, entre os meus materiais, compostos de todos os metais de transição da primeira linha da tabela periódica, com exceção do primeiro, que é o escândio. Então eu tenho todos os elementos químicos que são, vão do titânio até o zinco, ou seja, quase todos que fazem parte da primeira linha dos metais de transição. Então eu resolvi fazer a reação química entre esses elementos com o peróxido de hidrogênio para ver como cada um deles se comporta frente a esse reagente. Então, estão preparados para vermos o resultado? Vamos então à nossa incrível experiência. Então, para iniciarmos a nossa experiência, nós vamos começar com a clássica reação entre o sais de titânio e o peróxido de hidrogênio. Aqui nós temos uma solução do sulfato de titânio 3, que quando nós adicionamos a solução de peróxido de hidrogênio, nós observamos a reação dele com essa substância para formar esse complexo de cor alaranjada. Esse é um belo exemplar de um complexo de peróxido de metal de transição muito estável. E além dessa forma que você pode observar em meio ácido, nós também podemos observar uma outra forma do complexo de titânio, neste caso em pH básico, após adicionarmos um pouco de solução de amônia. Nós podemos ver que esse complexo, com uma estrutura bem diferente, ele tem uma cor amarela mais clara e é um pouco menos estável do que o complexo vermelho visto anteriormente. E agora, para a próxima reação, nós vamos fazer com o elemento vanádio. Colocamos aqui um pouco de solução de sulfato de vanadilo, que é um sal de vanádio mais 4, e adicionamos o peróxido de hidrogênio. Aqui nós temos o vanádio sendo oxidado a vanádio mais 5 e formando um complexo de cor vermelha com o peróxido. Assim como o titânio, esse complexo também é bastante estável, porém, ele é notavelmente menos estável do que o complexo de titânio, já que nós podemos ver uma certa decomposição aqui com a liberação de bolhas de gás oxigênio. E ao alcalinizarmos este complexo com amônia, nós podemos observar que o íon de vanádio mais 5 também forma um complexo de peróxido em meio básico, que neste caso é o íon tetraperóxido vanadato, que possui essa cor amarela bem intensa e que também é menos estável do que o complexo anterior devido à liberação maior de bolhas de gás. E agora o próximo elemento que nós iremos testar é o cromo. Neste caso nós pegamos uma solução de dicromato de potássio em meio neutro e adicionamos o peróxido de hidrogênio. E nós podemos observar aqui a mudança de cor para marrom. Aqui nós também temos a formação de um peróxido complexo de cromo, que no caso é o complexo tetraperóxido cromato 5. Aqui nós temos um dos raríssimos compostos estáveis de cromo no seu estado de oxidação mais 5. Esse complexo é bastante instável e se decompõe de volta em dicromato em questão de alguns minutos. E agora nós vamos repetir o procedimento, porém utilizando uma solução acidulada de dicromato de potássio, contendo um pouco de ácido clorídrico. E aqui nós podemos observar uma reação química bastante diferente. Olha só que coisa incrível, nós podemos observar essa forte cor azul escura na solução. Esse é o composto chamado óxido de peróxido de cromo 6, ou seja, um peróxido complexo neutro de cromo no estado de oxidação mais 6. Esse composto é bastante instável e rapidamente se decompõe, produzindo um sal de cromo mais 3, gás oxigênio e água, ou seja, ele tem uma duração bastante curta, é uma substância bem instável. Porém, ele tem uma certa durabilidade maior quando dissolvido em solventes orgânicos, ou seja, ele é um dos raros compostos de metais que é solúvel em solvente orgânico. Aqui nós colocamos o solvente acetato de isoamila e repetimos o procedimento. Nós podemos observar que a cor azul desse composto começa a se difundir na parte orgânica, ou seja, aqui nós temos ele se dissolvendo nesse composto orgânico e após algum tempo nós observamos a decomposição completa na fase aquosa, porém ele ainda permanece na fase do solvente. No entanto, apesar disso, ele ainda é instável e depois de alguns minutos ele vai sofrer decomposição completa. E agora nós vamos ao nosso próximo elemento de transição da primeira linha, que é o manganês. Aqui nós pegamos um sal de manganês mais 2 e colocamos um pouco de peróxido de hidrogênio e nós podemos observar que aparentemente não acontece nada. Na verdade, o íon de manganês mais 2 ele catalisa lentamente a decomposição do peróxido de hidrogênio. E quando adicionamos um pouco de base a essa mistura, nós podemos observar a formação de um precipitado de cor amarronzada e uma intensa efervescência na solução com liberação
formação de bolhas de gás. O que ocorre é a formação do dióxido de manganês, que é um composto que tem uma forte atividade catalítica na decomposição do peróxido de hidrogênio. E aqui nós podemos observar que o manganês ele catalisa a decomposição do peróxido, no entanto não forma complexos com ele. E agora nós chegamos no próximo elemento, que é o ferro. Temos aqui uma solução do sulfato ferroso, ou sulfato de ferro 2. Ao adicionar água oxigenada, nós podemos observar uma mudança de cor na solução e ocorre a formação de algumas bolhas de gás, como nós podemos ver. O que ocorreu aqui foi simplesmente a oxidação do ferro mais 2 para ferro mais 3. O que ocorre aqui é simplesmente um ciclo catalítico de decomposição do peróxido para formar água e gás oxigênio, pois o ferro, assim como o manganês, também não forma complexos de peróxido. E vamos agora ao próximo elemento, o cobalto. Aqui nós temos uma solução de sulfato de cobalto 2 e adicionamos então água oxigenada nessa solução e nós podemos observar que não acontece simplesmente nada, pois em meio ácido ou neutro e na ausência de algum agente complexante adequado, o íon cobalto mais 2 é bastante estável e não reage com oxidantes como o peróxido. Porém, em meio básico, ele precipita na forma de hidróxido de cobalto 2, que é rapidamente oxidado a hidróxido de cobalto 3 pelo peróxido de hidrogênio. E esse composto, assim como o dióxido de manganês, também é um potente catalisador na decomposição da água oxigenada. E agora nós vamos testar o níquel. Temos aqui uma solução de sulfato de níquel 2 e adicionamos um pouco de água oxigenada nessa mistura e nós podemos observar que, assim como o cobalto, nada acontece. O íon níquel mais 2, assim como o cobalto mais 2, também é estável à oxidação e em meio neutro ou ácido ele não é oxidado ou reage com peróxido de hidrogênio. No entanto, em meio básico, ele precipita na forma de hidróxido de níquel 2 e uma parte desse hidróxido de níquel 2 é oxidado a hidróxido de níquel 3, que atua como catalisador também na decomposição do peróxido. E assim nós podemos ver essa reação efervescente devido ao ciclo catalítico de decomposição, assim como acontece também com o cobalto. E agora nós vamos ao próximo elemento químico, que é o cobre. E aqui nós temos uma pequena diferença em relação aos outros testes, porque nós adicionamos um pouco de solução de hidróxido de amônio e aqui nós vemos que o cobre forma um complexo colorido azul escuro com hidróxido de amônio, e esse complexo que dá uma reação interessante com o peróxido de hidrogênio. Colocamos agora a água oxigenada na mistura e nós podemos observar uma forte efervescência com a precipitação desse composto sólido de cor verde-oliva. Esse composto é o peróxido de cobre, ou seja, aqui nós temos o cobre precipitando diretamente um peróxido metálico ao reagir com água oxigenada. Essa reação acontece mais facilmente em meio amoniacal, por isso foi usada a amônia para a reação. E aqui nós temos uma reação bem diferente dos outros elementos vistos até agora, porque nós temos a precipitação de um peróxido em vez da formação de um complexo, o que é uma coisa bem interessante. E neste caso nós podemos observar que esse peróxido é instável e rapidamente se decompõe, liberando gás oxigênio. E por fim, vamos ao último metal de transição do quarto período, que é o zinco. Aqui nós adicionamos um pouco de peróxido de hidrogênio, porém quando nós adicionamos um pouco de hidróxido de amônio, podemos perceber a formação desse precipitado. No caso do zinco, assim como o cobre, ele também forma um precipitado de peróxido. Aqui nós temos a formação do peróxido de zinco, que ele é um sólido de cor levemente amarelada, diferente do hidróxido de zinco ou o óxido de zinco, que são sólidos brancos. O peróxido de zinco é um precipitado de cor amarelo pálido, diferente do peróxido de cobre, que nós vimos anteriormente, ele é estável e não sofre decomposição. Então, como nós podemos ver nesse lindo experimento, os elementos químicos da primeira linha de metais de transição, eles exibem uma grande variedade de comportamentos frente à reação com peróxido de hidrogênio. Eles têm comportamentos bastante distintos, como nós podemos observar, e eles são bem variados entre cada um dos elementos. Mas nós podemos simplificar as coisas dividindo esses elementos em 3 grupos principais, que nós podemos chamar do grupo do início dos metais de transição, o grupo do meio e o grupo do fim. Então, os elementos que formam o grupo do início, que são o titânio, o vanádio e o cromo, talvez o escândio esteja incluído, mas eu não consegui achar nenhuma referência a compostos dele na literatura para poder embasar aqui neste vídeo. Eles tendem a reagir com peróxido de hidrogênio, sendo oxidados facilmente ao estado de oxidação mais alto e formar complexos com o peróxido. Esses complexos geralmente são bastante coloridos, como nós podemos ver os complexos de cor fortemente avermelhada ou amarelada do titânio e do vanádio, e um complexo de cor azul bem escura do cromo. E eles tendem a ficar cada vez menos estáveis à medida que os elementos aumentam o número atômico, ou seja, cada vez que eles estão mais próximos da parte central da tabela periódica. Então, além desse grupo, que nós temos complexos de variadas estabilidades com peróxido de hidrogênio, onde nós temos complexos bem estáveis, como por exemplo o do titânio, e alguns muito instáveis, como por exemplo o do cromo, que tem a cor azul. Nós temos agora o próximo grupo, que é o grupo do meio da tabela periódica, os elementos mais centrais. E são esses que dão as reações mais conhecidas com água oxigenada.
eles não formam complexos com peróxido, porém, eles tendem a catalisar a decomposição da água oxigenada para formar gás oxigênio e água. E os mais famosos desse grupo incluem o ferro e o manganês, que eles vão fazer algumas reações químicas quando os seus sais reagem com peróxido de hidrogênio e vão fazer uma intensa efervescência com a decomposição dela, com a liberação do gás oxigênio. O ferro ele vai sofrer um ciclo de óxido-redução ao reagir com água oxigenada, chamado comumente como reação de Fenton, no qual ele irá catalisar a decomposição do peróxido de hidrogênio, enquanto o manganês, geralmente na forma do dióxido de manganês, ele também atuará como catalisador nessa decomposição, ou seja, esses elementos não formam complexos com o peróxido, mas eles causam a quebra dele para produzir água e gás oxigênio. E o outro grupo que nós podemos observar é o grupo do fim da primeira linha dos metais de transição, que são o cobre e o zinco, que eles têm um comportamento distinto. O cobre e o zinco, em certas condições, por exemplo, na presença de uma solução básica, levemente básica de amônia, eles irão formar um precipitado de peróxido ao reagir com peróxido de hidrogênio, ou seja, vão formar o peróxido de cobre e o peróxido de zinco. Sendo que o peróxido de cobre ele é bastante instável, ou seja, ele tende a se quebrar produzindo óxidos de cobre e gás oxigênio, porém o peróxido de zinco ele é estável e pode ser mantido indefinidamente desde que ele seja seco. Então, basicamente, essa reação de precipitação do peróxido é um pouco complicada, pois exige uma condição de meio próximo ao neutro, levemente alcalino. E no caso do cobre, o cobre tem uma característica um pouco diferente porque ele também tem certas características do grupo anterior, ou seja, ele também catalisa a decomposição do peróxido, mas ele também é capaz de reagir precipitando o peróxido metálico do peróxido no caso, que é o peróxido de cobre. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa experiência que nós mostramos aqui. Peço a vocês que inscrevam-se aqui no canal, que acessem minhas redes sociais. Se quiserem me dar uma ajudinha no Pix também para poder ajudar esse canal a crescer financeiramente, vocês podem ser de grande ajuda. Eu agradeço bastante a atenção de vocês por assistirem o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo e valeu!